O Zap Imóveis, tradicional portal imobiliário que recentemente foi adquirido pelo OLX, deu uma tremenda de uma bola fora na semana passada, que acabou atiçando a ira aí de muitos corretores de imóveis, imobiliárias e profissionais do setor imobiliário. Muita gente se posicionou, muita gente se manifestou e eu não poderia deixar de fazer o mesmo e também colocar aqui o meu posicionamento. Acompanha comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo aqui sobre mercado imobiliário, trazendo novidades e comentando tudo que acontece no nosso setor imobiliário. E é claro que eu não poderia deixar de falar sobre essa recente polêmica aí provocada pelo grupo Zap, mais especificamente dizendo pelo portal Zap Imóveis, que faz parte de um conglomerado que reúne outras grandes marcas, mas uma ação desastrosa, digamos assim, que foi feita aí pelo time de proprietários do Zap Imóveis. Zap Imóveis, que é um tradicional portal imobiliário há muitos anos, que ele detém uma grande fatia de todos os anúncios de imóveis que são feitos na internet e recentemente se envolveu numa polêmica onde, dentro da área do site que é destinada a anúncios de proprietários de imóveis, ele estava comentando sobre o quanto que um proprietário poderia economizar, entre aspas, se ele não utilizasse os serviços de um corretor de imóveis e fizesse o anúncio de venda desse imóvel de uma forma geral. O portal chegou a colocar uma calculadora onde o proprietário do imóvel poderia calcular o quanto que seria essa suposta economia, digamos assim. É claro que quando isso caiu na internet, despertou a ira de muitos corretores de imóveis, de muitas imobiliárias, de muitas pessoas que trabalham no setor imobiliário, a ponto de começar realmente uma avalanche de reclamações. Isso motivou com que outras entidades, com que outros representantes da classe começassem também um movimento contra o portal. Vimos aí notas de repúdio sendo emitidas por creches ao longo de todo o Brasil, pelo Conselho Federal também de Corretores, e até mesmo aí grandes empresas começaram a se manifestar contra essa postura. Tudo isso obrigou o portal a se retratar publicamente. Tivemos uma mensagem do seu diretor-geral dessa área de negócios imobiliários dentro do grupo Zap, que hoje é uma marca do OLX, e isso acabou não convencendo o mercado de uma forma geral, que continuou com todas essas investidas contra o portal. Bom, muita gente estava me cobrando o meu posicionamento, o que eu acho de tudo isso, e eu estou aqui gravando ele para você. Primeiríssimo lugar, eu gostaria de deixar muito claro que eu sou completamente contra essa postura de tirar o corretor de imóveis das transações imobiliárias. E eu falo isso não por estar envolvido no mercado imobiliário de uma forma geral, não por ser um corretor de imóveis, estar inscrito no Conselho Regional de Corretor de Imóveis, não por trabalhar diretamente com corretores de imóveis e empresas que vendem imóveis. Não é essa a razão pela qual eu também repudio esse ato. Eu sou contra essa postura adotada pelo time de proprietários do Zap Imóveis pelo simples motivo de que o trabalho executado por um corretor de imóveis ele vai muito além de simplesmente mediar uma transação imobiliária. Quando a gente está falando da compra e da venda de um imóvel, estamos falando de uma transação que envolve alto valor, estamos falando muitas vezes da maior compra que uma pessoa vai fazer na vida, estamos falando muitas vezes da venda de uma propriedade e que, se essa venda não for bem concretizada, pode representar um risco muito grande para uma família, colocar pessoas numa situação de risco. Então, o corretor de imóveis ele é muito mais do que um mero vendedor. Ele é um profissional que atua em toda a diligência do negócio imobiliário, avaliando documentação, avaliando certidões, avaliando todos os trâmites necessários para que essa transação seja feita de uma forma correta, orientando as partes com relação a processos de financiamento, com relação a processos jurídicos, enfim. O corretor de imóveis ele é um agente fundamental para dar segurança nas transações imobiliárias, e é por isso que o Zap Imóveis nem ninguém deveria querer colocar o corretor como alguém indispensável. Essa realmente foi uma ação desastrosa e que essa retratação do portal realmente ela deveria ter vindo até mais cedo. Isso poderia causar realmente um alvoroço ainda maior no mercado quando a gente tenta excluir esse profissional. Portanto, primeira coisa que eu gostaria de deixar muito claro, sou completamente contra essa postura de tirar o corretor de qualquer negócio imobiliário que seja, por reconhecer que ele é um agente realmente importantíssimo para que isso possa ser feito com segurança.
Segundo lugar do meu posicionamento, e aí talvez eu vá desagradar muitas pessoas agora, é que eu estou vendo nessa postura de corretores, de imobiliárias e de empresas, uma coisa que me preocupa muito, que é um discurso de ódio. Estamos hoje diante de, infelizmente, de uma chamada cultura do cancelamento, de haters, de uma cultura do ódio virtual, e que isso pouco agrega quando a gente fala em encontrar soluções e caminhos práticos para as coisas de uma forma geral, para os problemas que a gente acaba se deparando de uma forma geral. Não estou dizendo que a postura dos corretores está errada, não estou dizendo que a postura das empresas está errada, muito pelo contrário. Foi um bom posicionamento que inclusive fez com que o portal se retratasse e abandonasse essa ideia, vamos dizer, em português claro, uma ideia estúpida de querer tirar o corretor da jogada. Porém, uma vez isso feito, eu vejo muitos corretores e pessoas insistindo num discurso de ódio pouco agregador, querendo simplesmente eliminar todo o legado, todas as atividades pregressas, inclusive aquelas que beneficiaram os próprios corretores. Muitos corretores venderam imóveis através da ajuda desses portais imobiliários, foram a diversos eventos que foram promovidos por esses portais imobiliários e agora com um discurso de ódio muito grande, querendo cancelar a todo custo para que essa empresa realmente ela acabe, digamos assim. E o que isso representa de solução prática? Nada, a meu ver nada. Se aquilo que era o pleito principal já foi atingido, até onde que isso efetivamente pode levar? Qual que é a praticidade desse tipo de discurso? Então o que eu tenho a dizer? Se a gente não está satisfeito com determinada coisa, o que a gente pode fazer? Cancelar esse serviço. A melhor forma de protesto que poderia existir nesse momento é justamente cancelar a assinatura do portal, deixar de indicar esse portal para alguém, deixar de utilizar. Agora, esse discurso de ódio, mesmo depois do cancelamento de um serviço, querer que aquilo acabe simplesmente pela polêmica, isso não me parece uma atitude muito razoável, não me parece uma atitude agregadora. Eu me preocupo muito nesse discurso de ódio que a gente vê pela internet muitas vezes, uma coisa que me preocupa muito, que as pessoas elas querem ver o outro sangrar muito mais do que cuidar da própria saúde. Então, por que não aproveitar toda esta polêmica, por que não aproveitar todo este espaço para debater esse tema de uma forma muito mais aberta? Por que não exigir, por exemplo, desse portal que, além dessa retratação pública, que ele possa promover atividades educacionais para mostrar para a sociedade a importância que o corretor de imóveis tem? Por que não propor soluções muito mais práticas que vão não só reparar esse dano e esse erro desastroso, torno a deixar claro, é algo realmente desastroso, mas por que não sugerir de uma forma prática e clara para que isso se transforme em algo bom, não só para os corretores de imóveis, mas principalmente para o mercado como um todo, principalmente para aquele cliente que está querendo comprar esse imóvel. Eu acredito que essa seria a melhor retratação. Zap Imóveis, fica aqui também a minha crítica a essa ação desastrosa que foi executada, mas também fica a minha sugestão para que vocês utilizem esse episódio como uma grande oportunidade e seja um catalisador de boas práticas, de boas maneiras para que vocês mostrem para a sociedade a importância que o corretor de imóveis tem. Acredito que essa seja a melhor forma realmente de reparar esse dano. Gostaria também de deixar muito claro que eu não tenho nenhum tipo de vinculação comercial com o Grupo Zap. Estou falando isso, é a minha opinião pessoal que eu estou deixando aqui, estou falando isso, é o meu posicionamento enquanto profissional, enquanto agente, líder de mercado, mas eu não tenho nenhum tipo de relação profissional. Já tive no passado, já tivemos o patrocínio do Zap em diversas iniciativas, hoje nós não temos mais, inclusive somos patrocinados por um portal da concorrência do Zap Imóveis, mas não é por esse motivo que eu vou me aproveitar de toda essa situação para simplesmente diminuir um parceiro que, dentre diversas atividades, criou o maior evento imobiliário da América Latina, ajudou muitos corretores a se informarem, ajudou a mudar, a digitalizar o mercado imobiliário de uma forma geral e a transformar o ambiente de negócios para uma maneira positiva. Então, não é por um erro simplesmente que a gente tem que sacrificar todo um legado. Mas fica a dica para que esse erro, na proporção que ele foi, que foi um erro muito grave, para que ele seja um agente catalisador de uma mudança ainda maior na mesma proporção. Feito, pessoal, tá dado o recado, não estou querendo levantar nenhuma polêmica, não estou querendo criticar, muito menos incitar ainda mais o ódio contra portal, contra pessoas, muito pelo contrário.
Mas, diante de tudo isso que está sendo visto, diante de tudo isso que está sendo mostrado, eu não poderia deixar de vir aqui manifestar também a minha opinião, manifestar, torno a dizer, o quanto que eu considero essa atitude, esse erro grave, essa atitude infeliz e desastrosa, mas que ela possa ser uma grande oportunidade para que a gente tenha um mercado ainda melhor, não só para os corretores de imóveis, mas principalmente para a sociedade. Quanto mais o mercado imobiliário for bom, quanto mais o mercado imobiliário entender a importância das transações seguras e da figura dos profissionais desse mercado, mais todos nós seremos beneficiados. Tem um ditado que eu gosto muito que diz: quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, vamos nos unir e lutar para que o mercado imobiliário suba de nível cada vez mais. Se você concorda, se você discorda, escreve aqui no comentário. Quero ouvir mais opiniões a respeito para que a gente possa, como sempre, tornar esse aqui um ambiente democrático de discussão e todo mundo possa refletir e formar a própria opinião. Se você não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever e acompanhar com a gente vídeos todos os dias sobre o setor imobiliário. Um abraço!